A aula de hoje é a biologia número 7. Então hoje vamos falar um pouco sobre a defesa do nosso organismo. Tipos de linfócitos. Então temos aqui o linfócito do tipo T, do tipo B e do tipo NK. O linfócito tipo T, ele participa do processo de imunidade celular. Já o do tipo B participa do processo de imunidade humoral. E o NK é citotoxicidade natural contra células cancerosas e células infectadas por vírus. Então, dentro do nosso organismo, tem um sistema chamado sistema linfático. Esse sistema linfático é que produz os anticorpos para combater os vírus e bactérias que temos podem entrar em nosso organismo. Então, cada um desses tipos de linfócito está presente na nossa corrente sanguínea e nos gânglios linfáticos, normalmente encontrado debaixo do queixo, debaixo das axilas e na virilha, né? Tem os principais gânglios linfáticos. O que é que faz os linfócitos? Produz esses antígenos que, quando vê, produz antígeno, não, desculpe, quando vê um antígeno, né? Um vírus, ele vai lá e engloba ele, né? Engloba ele, produzindo, deixando esse vírus ou bactérias isolado, né? Ele faz tipo um envolto, né? Um embrulho. E o linfócito do tipo B é um desses que faz isso, né? Ele isola o organismo, o vírus, bactérias que entra no nosso organismo, ele vai lá e transforma essa partícula, isola ela do organismo, protegendo a gente, né? São os nossos linfócitos. E o que seria quando ocorre uma agressão, né, ou algo que ocorre no nosso organismo? O que é que pode ocorrer? Uma inflamação. Tem fase da inflamação, né? Ela é eficaz, por quê? Porque ela vai pegar e fazer que o corpo, né, os linfócitos comecem a produzir os anticorpos necessários para combater essa inflamação. Primeiro vai ter um calor, um rubor, aparecer um edema, a dor e, claro, se nada o organismo não conseguir, você tem que tomar remédio para não chegar a esse ponto, né? Perda de função, né? Quando parte do membro ou do tecido da gente perde a função, né? Infelizmente tem que amputar. Pode ocorrer isso caso o corpo não consiga combater, e se o corpo não conseguir combater, você não tomar as devidas precauções, né? Tomar aí um remédio específico para a infecção, né? Temos aqui uma substância que ajuda a combater, ajuda o nosso organismo a combater vírus ou bactérias ou outros tipos de doença proveniente antes que ele chegue no nosso organismo. São as vacinas, né? Essa substância você toma ela, né, antes que adoeça, e quando o vírus chegar no nosso organismo, a gente já tem a chave para produzir esse anticorpo para que o vírus não consiga se proliferar no nosso organismo. Então as vacinas servem para isso. A substância artificial, eles produzem normalmente com pedaços ou parte do organismo, né? Parte do vírus ou da bactéria que tem o DNA deles, né? Aí o nosso organismo consegue produzir a substância necessária para combater esse vírus. O anticorpo vai estar lá. Quando a gente é criança e toma várias vacinas, é para isso, né? Cada vacina daquela é para combater um vírus que posteriormente a gente possa pegar e a gente, o organismo estando preparado, não vai sofrer as consequências, né? Isso tudo que estamos falando é o nosso sistema imunológico, tá bom? Ele que faz a nossa proteção 24 horas. Estamos tomando água, as mãos, leva a mão à boca, entra bactéria toda hora. Tem um arranhão, vai entrar vírus ou bactérias no nosso organismo, né? E eles só não vão se proliferar porque a gente tem esse sistema, né? Sistema de proteção.
Se tem uma gripe, ele vai proteger. Se tem uma dor causada por alguma coisa, alguma inflamação, quem vai cuidar é o sistema imunológico. O remédio que a gente toma é para fortalecer o sistema imunológico, né? E tem dietas, né, que a gente tem que comer alimento saudável para que esse sistema imunológico permaneça, né, forte e saudável, para a gente continuar saudável. É a chamada medicina preventiva. Medicina preventiva é você cuidar da sua saúde sem precisar ir, né, só quando estiver doente ao médico, né? Tem que ter alimentação balanceada, higiene, prática de exercício, né? Ir ao médico fazer consultas, exame de sangue, isso é a medicina preventiva. Não ir só quando estiver doente, né? Quando estiver doente, às vezes, infelizmente, fica mais complicado de cuidar da saúde quando se chega doente, né? É como se fosse nosso corpo fosse um carro, um transporte. Você tem que ir no mecânico, fazer vistorias antes que dê o problema, porque quando der o problema, aí pode ser um caso, falando do carro, né? Um prejuízo grande, trocar uma peça maior. Então, essa é a medicina preventiva. E vamos falar também agora de algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? Tem aqui o HCV, HIV, HBV e sífilis. São as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que são transmitidas através de contato sexual. Principalmente por contato sexual, não. Pode ter essa infecção por contaminação de sangue e, dependendo da situação, dependendo da doença, né, de outras formas. Então, um exemplo aqui é a gonorreia, né, a IST, ela fica nos órgãos, né, o chamado gonococcus, e pode passar da mãe para o bebê durante o parto. Então, hoje com a medicina mais avançada, quando a mulher vai engravida, tem um acompanhamento de todo tipo de doença que ela pode ter ou já teve, para que o feto seja, né, preservado. A hepatite B também é um HBV, a hepatite do tipo B, né, do vírus B da hepatite, transmitido por ato sexual também, e ele vai se alojar no fígado, né? Tudo que é hepatite normalmente, o nome já sugere, né? Do tecido hepático, que é aqui no fígado, a inflamação no fígado. Tudo que é hepatite é inflamação no fígado, e esse aqui é causado por um vírus, né? A sífilis, né, também é uma IST, é infecção sexualmente transmissível, tem essas inflamações no corpo, né, e ataca até os órgãos, dependendo do estágio. E a mais conhecida, que é o HIV, né, o vírus da AIDS, que pode ser transmitido pelo contato sexual, pelo amamentação, gravidez ou durante o nascimento. Quer dizer o quê? Que uma mãe infectada, ela pode ter o vírus e o feto pode não ter, né? Por isso que esses cuidados devem ser tomados. O vírus pode, o recém-nascido pode nascer sem o HIV. Via sanguínea, né? Transfusão de sangue, seringa e instrumento infectado e, claro, transfusão de sangue ou órgão também pode ocorrer a transmissão do HIV. E claro, todas essas doenças é tratado e com auxílio do Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema, o SUS, né? Que por mais que tenha defeitos, ele é um marco mundial, né? Governos estudam o progresso, como é a aplicação num país tão grande como o nosso desse Sistema Único de Saúde, tá bom? E é isso, a nossa aula, bons estudos e boa prova.